ponto de vista dos direitos, especialmente no direito relativo à educação, a Constituição brasileira é até bastante avançada. O que pega? O que pega é a garantia desses direitos. Porque simplesmente está escrito na Constituição, não garante que você vai atingir aqueles direitos que lá estão elencados. Por exemplo, o direito à educação, né? Então, é isso que eu tinha a comentar. Tem mais algum elemento que te chamou a atenção, João, que você queira colocar aqui para a gente? Sim. Tá, e aí depois eu vou responder a Daniela também. Daniela, fique tranquila que eu estou vendo aqui no chat do lado, tá bom? Pode falar, João, tô na escuta. A minha pergunta era exatamente essa da Daniela. Eu tenho outra também, mas acho melhor você responder essa primeira, da retroatividade dos direitos. Perfeito. Vamos lá. Daniela, imagina o seguinte, tá? Vamos falar do direito à educação, que é o que nos interessa de perto. Veja, eu estou falando tudo do ponto de vista do direito, tá, pessoal? Não quer dizer que essas coisas, necessariamente, elas se tornam verdade. Tem um caminho longo até que isso se torne concreto, e a gente vai poder discutir isso. Mas vamos lá. Daniela e Isabela, os direitos, quaisquer que sejam, eles só podem avançar. Eles são progressivos. Eles têm uma coisa chamada irretroatividade. Ou seja, se amanhã ou depois a lei mudar, isso não vai atingir você. Porque num dado momento, quando você nasceu, você tinha aquele rol de direitos, né? Ou, às vezes, tem alguns que não são nem dependentes do nascimento. É o famoso direito adquirido. É isso aí, João Antônio, isso mesmo. Vou dar um exemplo aqui. Tá? Falar da UF. Falar aqui da UF, uma discussão entre os professores, funcionários, muita gente debate essa questão. Quem entrou antes de 2003 tem um regime de aposentadoria X, que é mais tranquilo, entre aspas, né? Mas pensando em Brasil não tem nada tranquilo, mas é melhor. Por quê? Porque você se aposenta com 100% dos seus rendimentos, tá? Se aposenta com 100% dos seus rendimentos, você se aposenta com tempo de contribuição, que entrou até 2003. Aí a lei mudou. A lei mudou. E aí, quem entrou depois de 2003 tem um regime jurídico totalmente diferente. Você ganha um pouco a mais que o teto do INSS, e aí, se você quiser ganhar o que você ganhava na ativa, você tem que pagar uma previdência complementar do próprio governo federal. Ora, isso aí atinge o quê? Se eu me entrei até 2003, isso não me atinge. Mas vai atingir todo mundo que veio depois dessa data. Por quê? Porque o direito não pode retroagir para mim. Ou seja, eu não posso estar sob um determinado conjunto de leis, uma legislação, uma norma, que é anterior àquele fato. Por exemplo, a entrada na UF, o nascimento, no caso do direito à educação. Né? Vamos supor que amanhã ou depois algum iluminado, diga que a educação infantil não está no rol da educação obrigatória. Tá? Isso não vai afetar. Esse direito não vai poder retroagir para as crianças. Então, que já estão lá. Agora, quem vem depois, aí a gente não sabe. Por isso que a gente diz que é a irretroatividade do direito. Tudo tranquilo com essa questão aí? Beleza. Vamos lá. Esperando vocês aí, vocês colocarem suas dúvidas, suas coisas, né, que queiram acrescentar. Né? Vamos aí. Eu estou com outra dúvida. Vamos lá, João. A respeito do princípio da responsabilização. Eu acho que eu entendi o princípio, mas não tenho certeza. Mas eu não entendi mesmo como ele se aplica na educação. Vamos lá. Vamos pegar o artigo 205, vou até compartilhar a tela. Tá? Eu já prevendo que a gente podia precisar, eu deixei aqui preparadinho para nós o compartilhamento da tela. Vou dar um exemplo dentro da Constituição, hein?
Então, aqui no artigo 205, ó, a educação, direito de todos, dever do Estado, opa, mas não é só do Estado não, hein? Dever do Estado e da família. Olha o que aconteceu aqui. O direito é de todos, mas na hora de exercer esse direito, de cumprir esse dever, né, para garantir esse direito, é Estado por um lado e família por outro. O que aconteceu aí? Houve uma transferência de responsabilidade ou responsabilização. E aí, só relendo, né, o artigo, será promovido e incentivado com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. De cara, a gente já vê que a Constituição, e depois a LDB vai seguir isso, ela está direcionando para o mercado de trabalho o objetivo da educação. Mas isso a gente vai debater depois. Vamos lá. Parei de compartilhar, volto aqui para a nossa salinha. A gente já vai chegar um pouquinho na Daphne, a gente já vai chegar aí, tá bom? Daphne e Isabela. Esse direito tem uma palavra, eu vou até colocar aqui no chat, uma palavra que é mal traduzida aqui, no Brasil, a gente chama de responsabilização. É accountability. Ou seja, você passa a ter um dever de acompanhar a ação do Estado e de participar do que está sendo feito. Então, por exemplo, trocando em miúdos, o Estado tem a obrigação de fornecer educação, fornecer escola, a escola tem que ter professor, tem que ter material didático, a gente vai ver mais adiante, né? Ela precisa garantir para aqueles alunos mais carentes o acesso e a permanência na escola, tem um monte de coisas que dependem do Estado. Mas o que vai caber aos pais? Os pais precisam levar as crianças até a escola, em se tratando de menores de idade, sem dúvida, né? Os pais são responsáveis. E mais ainda, se as crianças têm uma frequência, quer dizer, uma frequência é maior, uma infrequência, ou seja, elas faltam mais do que 25% das aulas, você pode, inclusive, ter uma responsabilização desses pais já em nível criminal. Os pais respondem a processo por abandono intelectual ou abandono de incapaz. Você vai lá apurar por que essas crianças não estão indo para a escola. Então, assim, quando isso acontece, é o quê? É uma responsabilização da sociedade civil. É um compartilhamento de responsabilidade, vamos dizer assim, do Estado com a sociedade civil. Então, sempre que a gente vir responsabilização, a gente vai lembrar disso, de uma divisão de responsabilidades entre sociedade civil e Estado. Tá? No caso aqui, envolvendo a educação. Tranquilo? Na EJA acontece um pouco diferente, mas eu vou chegar lá. Eu vou responder rápido porque está na sequência e depois eu vou lá para o chat. Quer dizer, vou ler o que está no chat que tem a ver com os limites da política. No caso da EJA, se for menor de idade, e existe a possibilidade de você ter menores de idade na EJA, tá? Ainda assim, responsabilidade dos pais. Quando é maior de idade, não. Porque entende-se que aí o sujeito sendo maior de idade, ele tem responsabilidade pela sua trajetória intelectual. Aliás, a gente tem um ponto importantíssimo que eu sempre coloco. A minha opinião ela não é muito apreciada, não, mas eu, de qualquer modo, vou falar e coloco para as pessoas pensarem, né? Enquanto eu acredito que numa democracia a gente aprende com o debate, com as divergências, né? O sujeito tem o direito de se educar. E o Estado investe muito, ou pelo menos deveria investir muito nisso. Mas quem tem esse direito não tem nenhuma contrapartida. Ou seja, eu posso ter o direito à educação
e especialmente a educação básica, né, que é direito público subjetivo, e eu simplesmente resolver. Não quero saber, não quero aprender, não quero fazer nada. E não importa nenhum tipo de responsabilização da pessoa, né? E aí, quer dizer, é uma coisa muito interessante isso, né? Porque você tem uma cobrança muito forte quanto à oferta, mas você não tem muitos meios de garantir que essas pessoas participem justamente dessa política que distribui a educação, né? E mais ainda, quem vai ser responsabilizado é só o pai, só o responsável, né? Não só pais, pode ser avó, X, quem for responsável pela criança, né? Bom, vamos lá. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, alguém me chama a atenção, tá? Falando aqui dos limites da política, vamos lá. Tem uma. Eu vou colocar uma frase no chat e vou desenvolver isso que eu coloco na frase. Isso aí consta de um dos meus livros. Aí eu vou colocar aqui. Ah, que bom que ficou claro, João. Fique tranquilo. Vou colocar uma frase aqui até em caixa alta, né? A frase é: a política sem a legislação é crime e a legislação sem o poder político não acontece. Acontece, ela não se torna concreta. Eu falei sobre retroatividade dos direitos, hein, Pedro? Falei ainda há pouco, né? Eu vou te pedir, a gente dá uma olhadinha na gravação. Tá legal que você vai ver lá que eu falei mais ou menos uns 5 a 8 minutos sobre retroatividade de direitos, tudo bem? Mas só para não deixar sem resposta, é só você entender que aquele direito que você chegou a possuir, mesmo que a lei mude, você não pode perdê-lo, tá? Aí, olhando lá na gravação, você vai ver isso trocado em bem miudinho. Mas vamos lá. A política sem a legislação é crime. E por que é crime? Porque ela tem um limite. O limite é a lei. Vamos lembrar que logo na primeira aula eu falava que a política tem a ver com o exercício do poder na sociedade, tá? Só que ele não pode ser feito de qualquer maneira. Ele tem de respeitar certas regras, normas, leis. Por exemplo, se a gente estiver falando de eleição, tem lá o Código Eleitoral. O camarada tem que respeitar. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa que é muito comum, mas é crime. Compra de votos. Tem gente que vende seu voto por R$ 50. Tem gente que vende seu voto por sei lá, uma quantidade X de tijolos, por uma manilha para poder fazer um encanamento, por, sei lá, por qualquer coisa. Ou às vezes alguns vendem caro, né? Hoje em dia, aceitar doações de empresas, né, é vedado por lei. Então, quer dizer, quando você está falando do limite da política, vou começar pela política eleitoral, porque é mais fácil, mais perto do nosso cotidiano. Quando você não segue a legislação eleitoral, isso é crime. Ela tem um limite. Por outro lado, se a gente for falar de educação, por exemplo, qual o limite de você fazer um trabalho político? Você tem que respeitar não só as normas gerais da educação, mas você precisa respeitar as normas gerais do direito no Brasil. Por exemplo, eu tenho, vocês já devem ter visto aí na Constituição e vão ver na LDB, que você tem liberdade de ensinar e aprender. Tá? É um direito garantido. Eu posso, mesmo que não seja um curso numa universidade ou numa escola, eu posso, por exemplo, criar um curso livre, digamos, de desenho. É o meu curso de desenho. Eu estou dentro da lei? Estou. Ele é um certificado de um curso livre. Ou vou pegar um outro exemplo, mais forte. Vamos lá, tem gente que acredita em reiki, tem gente que não acredita
Eu não vou entrar no mérito se funciona ou não funciona, tá certo? Mas tem lá. Você pode dar curso de reiki? Pode. Nada te impede. Tá dentro da lei? Tá. Agora imagine, vamos pensar uma outra situação aqui. Eu vou dar um curso de assalto a banco. Aí eu monto uma turma lá de assalto a banco, curso online, entendeu? Com vários módulos avançados. Aí faço um material didático, ensino como é que o cara faz, como é que tem que ser a abordagem, etc. Eu não posso fazer isso. Ué, mas por quê? Eu fiz até uma organização política, né? Eu tinha lá um monte de pessoas lá que, a partir do meu curso, começaram. Eu ensinava como é que você montava uma facção para fazer isso, como é que você montava um grupo de atuação. Eu não posso fazer isso, por quê? Porque vai bater de frente com a legislação. Vou pegar um terceiro exemplo para isso ficar claro de vez. Eu posso criar, mesmo dentro da organização, de escolas, universidades, alguns órgãos políticos. Exemplo, diretórios acadêmicos, o DCE, falando de universidade, né? No conselho universitário eu posso ter representantes dos estudantes, e aí está tudo bem. Mas imagine que eu venha, ou que alguém resolva fazer, vou pegar o exemplo de um DCE. Imagine que alguém resolva criar uma chapa nazista para o DCE. Ele pode fazer isso? Não, vai tudo em cana. Por quê? Porque nazismo é crime inafiançável, não adianta nem dar dinheiro, né? A pessoa vai presa. O que eu estou mostrando com isso? Vim na primeira parte. A política sem acompanhar a legislação é crime. Não tem outra conversa. Você está fora da lei. Quem está fora da lei ou é marginal, caso essa conduta não prejudique outras pessoas. E aí vou dar um exemplo. Artigo 57 da LDB, depois a gente vai ler isso. Mas, por exemplo, o professor é obrigado, em universidade pública, a dar pelo menos 8 horas de aula. Tá? É o mínimo, 8 horas de aulas por semana. Se eu der menos do que isso, eu estou fora da lei, eu estou marginal. Eu não estou matando ninguém, não estou defraudando ninguém, não pratiquei nenhum crime contra a administração, mas eu não atingi o cumprimento de uma norma. Eu sou um fora da lei, eu sou um marginal, se eu não fizer isso. Na verdade, no meu caso, é bem o contrário. Eu tenho só de horas de aula, eu estava fazendo uma conta aí, eu estou com 12, mas aí tem grupo de pesquisa, tem extensão, tem um monte de coisa. No final, meu dia tem 30 horas. Mas, assim, essa é a primeira parte. A política sem legislação é crime, é desvio, etc. Da mesma maneira, a legislação, sem que exista um poder político forte para garantir que ela seja cumprida, também não é grande coisa, não. Ela simplesmente não acontece. Ela é como se nem existisse. Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo bem duro. Existe um piso nacional para os professores. Acho que todo mundo aqui deve saber disso. Se não souber, não tem problema, não. A gente sempre tem tempo. Quem quiser, joga no Google lá, vai consultar lá. Piso Nacional de Professores. Existe esse piso. Mas só que existe também um número muito grande de municípios, e às vezes até de estados. Tem alguns estados, não vou citar quais, mas tem alguns estados, tem um no Nordeste, tem um no Norte, que pagam menos do que esse piso, o professor. Tá? Esse piso nacional. Pagam menos do que isso. O que significa isso? Significa que, apesar de haver uma legislação, o poder político, os interesses políticos impedem que aconteçam as coisas que estão previstas em lei. Né? Na verdade, não pode. É justamente isso, João. Não pode. O certo é você pagar o piso, pelo menos. E aí, quando o cara faz isso, ele está fora da lei. E por que ele faz isso? Porque ele tem algum poder político forte, está bancando isso. Está bancando que possa haver vista grossa do judiciário, que a ação dos sindicatos não funcione e outras coisas mais. Então, vamos guardar isso para saber o limite da política. O limite da política é a lei, assim como a lei não pode acontecer sem que haja
uma força política capaz de fazer as garantias do seu cumprimento. Por exemplo, não adianta nada na universidade você ter a LDB garantindo 8 horas mínimas para o docente em sala de aula se o docente tem conivência com departamentos, direções, coordenações de curso, não aparece. Né? Veja, não estou falando em um caso específico não, tá, pessoal? Não vou entrar no mérito, só estou dizendo em nível geral quando acontece. É descumprimento da lei. Precisa do quê? De duas coisas. A pressão das pessoas para que a lei aconteça e dois, uma organização política que garanta que a lei vai ser cumprida. Tá? Tranquilo aí? Beleza? Quem tiver mais... Opa! Professor? Oi, André, tudo bem? Boa noite. Boa noite, querido. Eu queria que você comentasse o seguinte, tanto na Constituição Federal quanto na LDB, né? Sim. A gente tem a questão da gratuidade do ensino público nos estabelecimentos oficiais, né? Boa, sim. Universidade. Artigo 206, inciso Sim. 4 da Constituição. Exatamente. Universidade pública, escola pública, etc. Uhum. E como você vê essa questão dos cursos pagos na UF, por exemplo, alguns MBAs, algumas pós em alguns departamentos, como é que isso se choca ou não com o que está escrito no inciso 4º do artigo 206? Muito bem colocada a sua questão. Tá? Essa é uma questão controversa, na verdade. Eu vou começar fazendo assim, uma retrospectiva de como é que era essa questão. Vou falar só do tempo que eu estava presente, né? Só de quando eu cheguei da UF. Eu entrei na UF em 2010. Tá? Então, eu posso falar de quando eu estava aqui. Antes, eu não vou me arriscar a falar de coisas que eu não vi. Quando eu cheguei aqui, em 2012, houve uma espécie de um plebiscito, tá? Justamente para poder determinar se a gente ia continuar permitindo a cobrança de cursos ou se não permitiria. E aí ganhou a possibilidade de você continuar cobrando os cursos. Eu vou dizer o seguinte, se você olhar do ponto estrito da lei, é ilegal, tá? Mas qual é a saída? Por isso que é controverso. Qual a saída que foi encontrada? Não foi só pela UF, não. Se você for lá da UFRJ, você vai ver que a COP, por exemplo, que é a cooperativa dos programas de pós-graduação em engenharia, tem lá, né, um sistema de cobrança também. Qual é a questão? Eles colocam o seguinte, tem uma partezinha lá na Constituição que fala assim, ensino público oficial. E aí, o que eles fazem? Eles colocam sempre como cursos de oferta sob demanda da comunidade, então eles não fazem parte dos currículos oficiais da instituição, e que aquela taxa é cobrada para financiar o próprio curso, para não onerar a instituição com cursos que, teoricamente, não teriam nada a ver com aqueles que estão lá no PDI, né, os cursos das licenciaturas, etc. No meu entendimento, não é no entendimento geral, porque isso aí tem gente que entrou no STJ, né, a questão está sendo discutida e tal. Assim, no meu entendimento, por mais que seja difícil para os colegas, tá, eu não vou... É como eu falei na primeira aula, eu não ganho o suficiente para mentir. É ilegal. É fora da lei. A lei fala que o ensino público oficial ele tem que ser gratuito. Tá? O que pode acontecer, aí seria uma alternativa, né, seria não a UF, tá? Mas a Fundação Euclides da Cunha, porque a Fundação Euclides da Cunha ela é de capital misto, ela é uma fundação que existe para administrar recursos da UF, a Fundação Euclides da Cunha desenvolveu os cursos, isso pode. A fundação pode fazer isso. Agora, se o curso sai UF, no meu entendimento é ilegal, tá? Mas, assim, longe de mim
foi como eu disse já algumas vezes, né? Longe de mim comprar certas brigas, porque eu tenho um sonho, eu tenho o sonho de morrer de velhice. Então não quero comprar algumas brigas, não, porque tem um lobby forte aí de gente que está nessa, e as pessoas ficam até muito chateadas quando você fala, mas, caramba, então faz uma pressão para mudar a lei, né? Eu acho que o caminho é esse. Se a lei não nos atende, a gente precisa mudá-la, porque não é uma escritura sagrada, né? Pois é, João, eu também tenho esse sonho. E é isso aí, né, Alex? Se não me engano, essa questão foi para o STF. Uhum. Acredito que o STF julgou procedente esses cursos que não sejam pós-estricto sensu, nem curso de graduação, né? Exato. Mas, assim, o meu entendimento é semelhante ao seu também. Eu também acho, né? Eu acho muito complicado. O que eu seria favorável é o seguinte: você tem muitos professores, né? Você tem muitas universidades públicas que desenvolvem essa atividade, então, pô, faz uma pressão, faz um lobby lá na Câmara Federal, no Senado, e modifica, faz uma emenda constitucional e modifica. Por exemplo, dizendo, não, ó, se for pós-graduação lato sensu, MBA, etc., poderá ser cobrado mensalidade. Por outro lado, o André, olha que interessante, esse mesmo dispositivo da lei, ele garante que amanhã ou depois, mesmo que alguém queira cobrar mensalidade de universidade pública, como é o sonho, como o Banco Mundial vem falando desde 1992 para o Brasil, isso não pode acontecer sem que haja uma alteração da Constituição. Isso salvaguarda o direito de vocês. Da mesma forma, vocês não podem pagar taxas. Imagina se vocês começam a pagar taxa por disciplina, começam a pagar taxa se reprova, começa a pagar taxa para emitir histórico, diploma. Isso não pode, né? Não pode. Mas é a questão difícil, né? Para a gente ver como é que, às vezes, o que está em lei não é exatamente o que vai acontecer na realidade concreta, né, das nossas instituições educacionais, sistemas de ensino e tudo mais. Esse é um dos limites da política, né? Na lei, mas não necessariamente acontece. Exatamente. E aí, por isso que há um tempo atrás, quer dizer, em 2007 eu comecei a estudar isso, aí que a gente vê quando está envelhecendo, né? Em 2007 eu construí um conceito chamado refração política e eu venho desaprimorando desde então. E aí, a refração política eu entendo como sendo a diferença entre o que está escrito na lei e o que acontece na prática concreta. E aí você vai vendo que, em alguns casos, chega a ser praticamente o contrário do que estava em lei. É uma coisa que a gente vai ter que lidar, né? Você, como professor, vai ter que lidar muitas vezes mesmo. Não é mole, não. Muito bem, pessoal. E aí, mais questões aí para gente trabalhar? Opa, por favor. Vamos lá. Professor, eu não sei se... Eu cheguei um pouco atrasada, eu não sei se já foi discutida essa questão, mas eu fiquei com muita dúvida e não consegui responder a questão que pergunta qual é o limite da política. A gente estava acabando de falar sobre isso. Para mim ficou muito... Aí eu peguei na metade. Para mim ficou meio que um duplo sentido, não sei explicar direito. Bom, eu vou ser sucinto, tá? E depois você olha a gravação, tudo bem? Porque na gravação a gente tem mais ou menos uns 15 minutos tratando disso, ou mais. Uns 15 minutos, mais ou menos. Olha só, mas eu não vou te deixar sem resposta, não. O limite da política é a lei, certo? A sua ação política, ela não pode acontecer se ela entrar em contrário ao que está escrito na lei, tá? Da mesma maneira que a legislação, se não tiver alguma força política que garanta o seu cumprimento, ela não é nada mais que um texto bonito, entendeu? Que está ali escrito e não vai servir para muita coisa. Aí depois você dá uma olhada na gravação que vai ter uma explicação grande. Se ainda ficar com dúvida aí, você me pergunta em privado e a gente discute, tudo bem? Tá bem, obrigada. Mas esse resuminho já foi de grande valor. Então tá bom. Beleza. Obrigada. Nada, estamos aí. Vamos lá.
Professor, eu tenho ouvindo... mais um. Pois não, querido? Em relação à Constituição Federal, mais precisamente o artigo 206, eu fico com uma dúvida. Esses princípios que o artigo 206 estabelece, eles são obrigatoriedades do governo ou são só... Eles são obrigatoriedades ou só alguns pontos que o governo precisa seguir mais ou menos? Perfeito. Porque A sua olha, pergunta tipo é muito assim, boa. né, o inciso 7º, por exemplo, tipo, garantia de padrão de qualidade. O governo não segue isso. Né? Aí eu fiquei em dúvida se ele é obrigado, teoricamente, a seguir ou se é só uma Obrigado. diretriz. Vamos lá. Eu vou te responder o seguinte. Os princípios, o que são os princípios? Eu vou até escrever aqui no chat que eu acho que pode clarear mais algumas pessoas que também possam ter sentido essa dúvida. Né? Os princípios são diretrizes gerais para serem seguidas, precisam de regulamentação. O que eu estou dizendo com isso? Se existir só o princípio, João, realmente não muda muita coisa, não. Você precisa transformá-lo em alguma coisa concreta. Quem transforma isso? As leis. Esses princípios precisam estar regulamentados em lei. No caso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação faz isso. Tem uma parte lá da própria LDB que a gente vai ver daqui a pouquinho, acho que na próxima aula a gente já tá com a LDB aí. A gente vai ver lá que existe uma parte chamada Princípios da Educação Nacional. E ela vai dizer como é que cada princípio vai se desdobrando em alguma coisa. Mas, assim, via de regra, o que são os princípios? Né? Elas são diretrizes gerais que, para serem seguidas, elas vão precisar de regulamentação. Vou dar um exemplo aqui. Você falou da questão do padrão de qualidade. E aí vou colocar aqui no chat. Não é que o Brasil não tenha. O Brasil tem um padrão de qualidade que vale em nível nacional, que é o IDEB. E aí, só para a gente não ficar em dúvida aqui, que é o IDEB, né? Ele é o índice. Está tudo em caixa alta para diferenciar das outras falas do chat, tá? Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E tem até uma fórmula, esse troço aí. Qual é a fórmula? A fórmula é N/F. Aí o pessoal vai perguntar, caramba, que porcaria de fórmula é essa, Pablo? N/F. Eu vou dizer nota da prova Brasil, que é o N, divididos por fluxo escolar, ou seja, média de anos, né, em que o aluno progride, né, progride de um ano para o outro. Então, por exemplo, o município X conseguiu uma nota 6 em média na prova Brasil de língua portuguesa, vamos dizer assim, entre quinto e nono ano, tá? Tudo bem, mas se em média os alunos levam 2 anos para progredir nesse município, a nota do IDEB, o IDEB vira, nesse caso específico, o IDEB igual a 3, fica baixinho. Mostrei para vocês o indicador. Ele é feito para atender a esse princípio. Aí depois a gente discute se isso aqui funciona ou não. Eu já dei cursos, na época que eu estava dentro da estrutura do MEC, em que eu mostrava até como é que você frauda o IDEB. Se quiser, eu mostro agora. É a coisa mais ridícula do mundo, para vocês verem como é que o indicador é furado. O que eu faço aqui? Nota é mais difícil de consertar, né? Nota, você envolve processo de aprendizagem, o cara tem que saber aquelas competências da Pro Brasil, tem que saber ler, escrever, um monte de coisa. Mas, por exemplo, se eu coloco uma aprovação automática na rede de ensino, o que antes era, sei lá, de 2 anos, em média, para passar de ano, vira 1 ano, porque todo mundo vai chegar e vai passar. Né? Todo mundo chega e passa.
que vai acontecer? O IDEB, que era igual a 3, olha a mágica aqui acontecendo, o IDEB vira 6. Melhorou a qualidade? Não necessariamente. Na verdade, houve fraude. Né? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, não é nem que não tenha padrão de qualidade. Ele existe, só que no caso do Brasil, ele é altamente questionável. É altamente questionável a maneira como você faz essa avaliação institucional aí. Né? Mas, assim, voltando para os princípios, né? Eles são diretrizes, eles orientam mais ou menos o que deve ser a educação no Brasil, mas eles precisam de regulamentação, e a regulamentação vem no nível mais abaixo da pirâmide. Vem, aí eu já vou colocando, né? Na LDB, depois ele vem, é que eu achei, ele vem na LDB, regulamentar esse troço aqui, tá? Na LDB, depois ele vem nas leis federais relativa à educação. Exemplo, vou dar um exemplo de uma lei dessa. Lei 10.639/03, que é a lei do ensino de história da África e cultura indígena. Né? É um exemplo. Essa regulamentação também vai atingir as nossas leis orgânicas estaduais e assim sucessivamente. Né? E elas, o que eu vou dizer, só para encerrar essa exposição longa? É como se nós pensássemos assim, o princípio é o conteúdo. Né? Agora, a forma como ele vai se manifestar é a lei que vai determinar como é que ele vai aparecer. Tudo bem? Tudo bem, entendi. Obrigado. Beleza. E aí, pessoal, mais alguém? Mais alguém com alguma questão a colocar? Alguma dúvida? Sobre esse plano do artigo 214, Plano Nacional de Educação, Perfeito. Isso se dá de 10 em 10 anos, né? Isso. E isso é, então, uma política de Estado, não de governo. É uma política Sim, permanente, né? Perfeito. Como é que está esse PNE hoje, em 2021? Ih, rapaz, essa aí... Vamos falar sobre isso. É boa a sua pergunta pelo seguinte. O atual PNE, ele é de 2014, né? Ele é criado em 2014, tá? E começa a valer, quer dizer, num período que vai de 2015 até 2024. Tá? Quem sancionou foi a presidenta Dilma, assinou a lei 13.005 de 2014. Bom, ele tem o atual PNE. Eu vou falar rapidamente, porque depois, nas últimas aulas, a gente vai poder ver o próprio dito cujo aí na nossa frente. Né? Mas, assim, o PNL tem uma característica diferente dos outros, no atual. Ele é composto por diretrizes que são parecidos com aqueles princípios lá da Constituição, tá? Por exemplo, a erradicação do analfabetismo, você tem uma diretriz de ter os formadores de professores todos com nível superior, você tem uma série de diretrizes gerais. Aí você tem depois metas. Essas metas, que são 20, diretrizes são 6. Tá? Olha só para a gente ver como é que é uma coisa aparentemente simples, mas na verdade é complexo. Nós temos 20 metas, esse Plano Nacional de Educação. Exemplo, a meta 19. Gestão democrática no ensino público com processos de escolha de diretor, não por indicação, e sim por algum tipo de eleição mesmo. Né? Eleição. Consulta a comunidade, né, sob a forma de um escrutínio eleitoral. Tá? Beleza, tem várias metas aí. E eles estabelecem um prazo. Essa meta
a 19, por exemplo, o prazo para que ela começasse a acontecer era 2016, tá? Nós estamos em 2021, isso não está acontecendo. O que isso significa para nós? Ah, sim, faltou um elemento aqui que eu vou colocar no chat. E estratégias, nós temos 228 estratégias. As metas, pela primeira vez, um Plano Nacional de Educação prevê, além de metas, uma série de ações práticas que as escolas e sistemas de ensino têm que fazer para atingir essas metas. Então, assim, ele só pode funcionar em conjunto. Se uma estratégiazinha falhar, você não atinge os conjuntos das metas e, obviamente, não atende às diretrizes. O que está acontecendo? O Plano Nacional de Educação atual, ele não sobreviveu e ele está sendo todo desmantelado, todo destruído aos 2 governos que sucederam o governo Dilma. No governo Temer, logo de cara, nós tivemos a emenda constitucional 95, que é o teto de gastos públicos, ou seja, congelamento, 20 anos, né, valendo a partir de 2016, congelamento do orçamento para a educação básica e para a educação superior. Então, de cara, isso aí afetou um monte de metas, só isso. Quer dizer, a Base Nacional Comum Curricular, ela fere a meta 19, que é a da gestão democrática e da autonomia dos sistemas de ensino. Você tem uma série de outras coisas que vão acontecendo de 2015 para cá, que vão fazendo não só que as metas não aconteçam, mas que justamente o que tinha de mais interessante do Plano Nacional de Educação venha a se tornar alguma coisa meio obsoleta, alguma coisa que não acontece, que não tem condições de suceder. E aí, infelizmente, né, o comentário que eu tenho que te dizer é esse. Hoje, o Plano Nacional de Educação ele existe no papel, mas ele está muito longe de se tornar realidade, e com o atual governo, aí que a tendência é que ele não venha a vingar mesmo. O que me consola ainda é que, enquanto não alterarem a Constituição lá no artigo 214, quando chegar em 2024, a gente vai ter um novo PNE que vai valer de 2025 até 2034. Pode ser, a gente não sabe como é que vai estar o país, né? Mais adiante, pode ser que esse novo Plano Nacional de Educação tenha melhores condições de se efetivar. Na prática, o que é isso? Vou encerrar fazendo meio que um ciclo, né? Com o que você falou no início. Essa é uma política de Estado. E ter sido incorporada à Constituição faz com que, minimamente, a política nacional seja objeto de estudo e de planejamento por parte dos seus gestores. Minimamente, alguém tem que, em algum momento, sentar para fazer um diagnóstico da situação educacional no Brasil e propor um plano de melhoria. Agora, se isso vai acontecer ou não, depende muito do campo político, que no Brasil, infelizmente, é autoritário, é arbitrário e muitas vezes tem um confronto ferrenho até com a própria legislação. Né? É isso, eu queria até poder falar coisas melhores, mas não posso, né? Eu tenho que falar o que eu acho que é. Né? Ou ir até onde sei é mesmo. Não sei se te respondi, mas era isso. Respondeu sim, professor. Muito obrigado. Nada, querido. Estamos aí. Vamos lá, ouvindo vocês. Isso, eu ia fazer uma pergunta sobre o Fundeb, mas a gente vai ter uma aula sobre o Fundeb, não vai? A gente vai falar sobre o Fundeb, sim, mas se você quiser fazer uma pergunta, eu tento responder dentro da minha possibilidade. Não. Eu ia pedir para você explicar mesmo, mas como a gente vai ter uma aula, é melhor esperar a aula, porque eu ia pedir para você dar uma explicação geral, porque eu realmente vi notícia, Fundeb, não sei o quê, Fundeb, não sei o que lá, discussão na Câmara de Fundeb, eu não entendo nada que está sendo falado. Entendo. Não, eu vou dizer o seguinte para você, a gente vai ter aula falando sobre financiamento da educação,
E aí eu vou destrinchar toda a estrutura do FNDE, por um lado, que é um órgão do MEC responsável por dar suporte aos sistemas de ensino, por exemplo, aqueles ônibus amarelinhos e outras coisas mais, e a gente vai ver como é que funciona o Fundeb, né? E até é interessante, pessoal, nesse dia, quem puder vir, faz um grande negócio, porque eu vou ensinar até a quem já é professor verificar se a tua rede de ensino tá ou não repassando para vocês o Fundeb, né? Isso aí não me torna muito popular, não, tá, pessoal? Às vezes eu não entendo porque que as redes de ensino não me chamam muito para as coisas atualmente, mas paciência, né? Eu mostro lá como é que tem que fazer, né? Aconteceu uma coisa, eu, obviamente nunca vou dizer o lugar, né? E nem muito menos o nome do gestor. Eu fui convidado para dar um curso para conselheiros do Fundeb e professores. E aí fui lá dar o curso. E aí, beleza. Chego lá. Na época eu nem era da UF ainda estava. Eu era professor da Cândido Mendes e substituto da UFRJ, isso faz tempo. Aí fui lá, todo animado. Aí dei uma aula mostrando justamente para a galera como é que o cara verificava, né? Se estava sendo ou não repassado e tal. Aí acabou a aula, tinha um sujeito lá no fundo da sala que ficou, mas ele não estava na lista, né? Ele não assinou presença, não fez nada. Aí foi todo mundo embora. Aí o cara veio até a frente e falou assim: professor, eu estava vendo aí o que o senhor estava falando, né? O prefeito não vai ficar satisfeito, não, tá? Então, se eu fosse o senhor, eu passava no hotel, pegava a sua bagagem, ia para o aeroporto, sabe? Porque aqui tem um pessoal que é muito barbeiro no trânsito, o pessoal atropela às vezes com os carros sem placa e ninguém sabe quem foi. Aí depois desse toque sutil, né? Eu fui muito rapidamente e fui embora. Acabou. Eu não voltei mais lá. E até evito dar curso Fundeb porque eu tenho sonho de morrer de velhice. Né? Falar a verdade, no Brasil tem um preço alto. É isso que eu quero dizer para vocês. Preço muito alto. Não é todo mundo que vai bancar isso, não. E mais ainda, isso não torna você mais rico. Na verdade, você fica mais pobre porque você não adere a certos esquemas. Bom, eu vou aqui na ordem, tem várias mensagens aqui no chat, eu vou vendo aqui. E aí, bom, aqui tem a Isabela, né, que ela pergunta se gostaria de saber se existe alguma lei ou motivo de não ter possibilidade de creche e ensino fundamental à noite. Tá, já vou te responder, Isabela. Deixa eu ver o que mais aqui. Bruno, André, Pedro. A Triciane estava fazendo uma pesquisa para monografia e encontrou uma notícia sobre o prefeito liberar abono para os professores como se algo vindo dele, mas explicitamente estava a informação que era o recurso do Fundeb. A gente vai chegar aí também, a Triciane. A gente vai chegar nisso aí. Vou começar pela Isabela por causa da ordem, tá? Isabela, olha só, não tem. Ensino fundamental à noite tem. Na EJA tem. Tem até primeiro ano do ensino fundamental à noite, se for se bobear. Tem até as antigas classes de alfabetização que hoje são primeiro ano do ensino fundamental. Eu realmente eu desconheço, pode até existir, né? A gente não conhece tudo, eu não tenho essa ilusão de que eu conheço tudo. Eu não conheço nenhuma lei estabelecendo funcionamento de creche à noite. Tá? E não, eu só consigo ver um motivo para isso. Pode até ter outro. O motivo é porque não existiu até agora uma demanda forte o suficiente para que isso fosse colocado em pauta e isso fosse regulamentado, tá? Me parece que é isso, tá? Então, é onde eu queria chegar, tá? Espero que tenha respondido você. Deixa eu ver aqui a Triciane. Beleza, Isabela. A Triciane, olha só. Isso é mais comum do que se pensa, tá? O que acontece? Vejam vocês que... Vou dar um exemplo aqui da UF, que é onde a gente está. Mas em outros lugares também acontece, tá?
cara vem para uma licenciatura, aí ele vem e cai na disciplina temida de OEB, né? Tem gente que tem um medo danado da disciplina de OEB e quem não tem medo tem raiva, né? É uma disciplina que oscila muitas vezes entre o ódio e não tem a ver com o professor, tem a ver com a natureza da matéria, né? Que é uma matéria que realmente ela é uma matéria muito densa, tem muita legislação, tem umas coisas aí que às vezes tem gente que não gosta muito. Mas olha que interessante, é justamente aqui e lá em quem faz política educacional, que estuda política educacional, é que vai começar a haver um monte de aberrações que são mais comuns do que a gente imagina. Eu vou citar um caso ainda mais grave que esse, tá? O governo Fernando Henrique Cardoso, eu posso falar porque é informação pública, né? Em 98, ele cria um programa chamado TV Escola, tá? Um programa chamado TV Escola. Era diferente, pessoal. Era uma época que a internet não era desenvolvida igual hoje, né? Então os caras vinham, davam uns videocassetes, davam umas coisas lá. E aí, olha que coisa interessante, né? Eles anunciavam como se fosse algo que o governo federal estivesse retirando recursos da União para bancar, mas, na verdade, esse recurso já era embutido no repasse que a União tem que fazer para o município e para as escolas, do antigo Fundef, né? Nem do Fundeb, não. É o Fundef, que é mais antigo que o Fundeb. Só que o governo anunciava de uma maneira que dava a entender que saía diretamente do Tesouro Nacional, o que não é verdade. Então, Atriciane, esse tipo de prática, infelizmente, é muito comum. O cara, ele, na legislação do Fundeb, que a gente vai estudar mais adiante, está lá muito claro. 60% para remuneração de profissional da educação, 40% são despesas de manutenção e desenvolvimento da educação básica. E tem uma lista do que o cara pode investir. Então, quando o prefeito de uma determinada cidade coloca esse adicional do Fundeb para um professor, isso não é um favor, não. Ele está só cumprindo a lei, mas na maneira como ele vai anunciar isso, ele faz publicidade. Por quê? Porque no país nós temos, infelizmente, uma política, vou até botar um nome para quem não... Exatamente, pouca gente sabe dessa informação. Tem uma prática política no Brasil, é deplorável. Quem nunca ouviu esse termo, veja agora. É o clientelismo, é o toma lá da cá. Então, o que vai acontecer? O político é personalista. Ele quer aparecer não como alguém que cumpriu a lei, mas sim como alguém que ofereceu coisas às pessoas, ele deu coisas às pessoas. Ou, na verdade, não é nada disso, né? E o clientelismo ele é muito perigoso, por quê? Porque um político faz alguma coisa e o sujeito, por desconhecer a lei, ele acha que ele deve um favor ao político, né? Ele acha que ele deve um favor àquele político. E aí, o político cobra mesmo sem poder cobrar os favores, né? É o clientelismo. É aquele tipo de coisa assim, olha, você coloca aí sua família, o pessoal da tua associação de moradores para votar em mim, que eu arranjo um cargo lá de assessor lá quando eu virar vereador, por exemplo. E que é isso? É o clientelismo, né? E é isso mesmo, Rosilane. O pessoal anuncia como se fosse novidade e tenta cobrir as falhas, né? Cobrir as falhas, sendo que realmente isso é uma obrigação. Por isso que é muito importante, pessoal, por mais difícil que seja, eu sei que às vezes dá vontade de chorar, de dormir, de jogar tudo para fora quando a gente começa a ver os materiais, mas se a gente for com jeitinho, a gente se torna esperto nesse negócio aí e fica mais difícil da gente de passar a perna na gente, né? Deixa eu ver aqui o que a Triciane falou. Fez estágio da rede do município, está pesquisando para monografia. Vou até te dar uma sugestão de literatura, tá? Tem um livro, Triciane, de um sujeito da UERJ, tá? Vou botar aqui no chat, chamado Donaldo Belo de Souza. E o nome do livro é Conselhos de Controle Social.
Acompanhamento. Acho que é isso, tá? Mas, de todo modo, quando você jogar o nome do cara, vai aparecer. E tem justamente um trabalho que ele fez, uma pesquisa nacional, sobre o modo como os conselhos acompanhavam o Fundeb. Eu acho que pode te ajudar, tá? Não é Donaldo, não, desculpa, tá, gente? Escrevi errado. É Donaldo igual o Pato Donald, mas ele que não me ouça falar isso, porque ele é um cara bravo. Ele, assim, eu sou um cara mais tranquilo e tal. Ele é um cara bem sisudo, assim, meio fechado. Pô, se eu falar que falei que é por causa do Pato Donald, pô, corro até risco, né? Até porque é um cara do tamanho da porta e eu, pô, tenho 1,60 m e uma prótese da coluna, não vou conseguir correr. Ai, ai. Mas vamos lá. Pessoal, e aí, mais alguma questão que vocês queiram colocar aí pra gente? Estou ouvindo aqui. Bom, vamos lá. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Eu tenho uma dúvida, mas... Vamos lá. Eu tenho uma dúvida, mas não é em relação a texto, nem nada disso. Eu tenho uma dúvida em relação à disciplina em si. Você mencionou lá no começo do período que a gente vai ter que fazer uma resenha. Resenha de 3 textos. Exatamente. São 3 resenhas, né? Uma de cada texto. Exatamente, uma de cada texto. Vocês vão escolher. E onde é que eles estão? Eles estão todos naquele PowerPoint que eu deixei na sala de aula. Tá? E se vocês notarem, o PowerPoint tem link. Vocês clicam ali, vocês já vão direto para o material, para não ter que ficar procurando. Então, vocês vão escolher 3 daqueles, né? Claro, com a exceção da LDB e da Constituição, né? Que fica difícil resumir, né? Então, vocês vão escolher ali e vocês têm até o último dia de aula para entregar. Além disso, dia de aula é que dia? Você sabe? A gente tem que olhar no calendário, mas é maio. É maio, tá? Tá, é a última aula que está lá naquele calendário que você botou, né? Exatamente, a última aula. Okay. Da mesma forma, tem um trabalho final, além das resenhas, que vocês vão escolher, vocês vão discutir uma questão qualquer que vocês virem numa notícia, no site da internet, onde vocês acharem uma questão atual da educação, e vocês vão relacionar isso com a parte da LDB ou da Constituição que tem a ver com aquele caso e vão falar um pouquinho por que vocês escolheram essa questão. É bem simples, na verdade, mas é um esforço aí de análise crítica, né, do nosso momento. Eu vou colocar durante essa semana essas atividades com normas e tudo direitinho na nossa sala de aula. Vou colocar lá, atividade P1. Aí o cara já sabe que a pessoa que pegar já sabe que é as resenhas. Atividade P2, já sabe que é o segundo trabalhinho final, que fica mais ou menos equivalente ao que acontece no período. Qual a diferença que a gente vai ter, pessoal? Não vai ter VS, né? Não tem VS em ensino remoto, tá? Não tem VS. A gente chegou num acordo. Tem alguns cursos que estão fazendo VS, mas nós chegamos a um acordo de não ter VS no ensino remoto. Até porque não é uma situação normal, tá? Então, não tem VS. Beleza? E aí a gente vai isso aí, querida, a gente vai ver, Thaís, Isabela, vai ter tudo anotadinho. Eu vou pegar o que eu fiz, né, o documento do Word, vou subir para a sala de aula, e aí vai ter todas as normas ali. Aí vocês deem uma lida, se tiver alguma dúvida, depois eu esclareço, tá bom? Vamos fazer assim. Professor, pois não. Uma última pergunta. Essa análise crítica dessa notícia que você falou é para que dia? Para a última aula também? Para a última aula também. Ok. Para a última aula também. A ideia é essa, a ideia é que a gente aqui vai estudando, né? Um monte de coisas que tem a ver com a Organização da Educação do Brasil, para lá no final vocês fazerem esses trabalhos. Né? Quem quiser fazer antes e me mostrar antes, tem a vantagem de eu poder dar uma olhada
e aí dá um toque, fala, não, isso aqui, ó, isso aqui pode modificar aqui, isso aqui corrige ali e tal. Né? Quem botar só no dia mesmo, aí não tem jeito. Colocou, vai o que está ali. Tá? Então, estou dando ainda essa possibilidade de quem chegar a fazer antes, me mostrar antes por e-mail, por e-mail, né? Melhor. Manda um e-mail separado, me mostra que eu dou uma revisada, a pessoa pode fazer nova entrega. Tá legal? Até porque meu objetivo, como eu disse aqui, não é que as pessoas sofram, né? E sim que elas aprendam. E tem uma diferença muito grande, porque às vezes alguns de nós ficam tão marcados nas experiências de escolarização, até no nível superior, que ficam marcados pelo sofrimento, né? Nem pelo que aprenderam, não. Eu quero passar aí, pelo menos pela formação de vocês, com a marca de vocês terem aprendido algumas coisas interessantes, não por terem marcado a minha cara porque sofreram durante essa trajetória, tudo bem? Até pior, querido. Eu fico pensando, você sabe que eu estudei na PUC, né? Eu fiz, André, o mestrado e doutorado da PUC, a PUC é jesuítica. Né? A PUC é jesuítica. A PUC do Rio é jesuítica, a do Paraná é marista, então são várias congregações. No caso da PUC do Rio, ela é jesuítica. O departamento de educação era muito tranquilo. Só que a reitoria era braba. Para vocês terem uma ideia, hoje não é mais assim. No primeiro dia que eu entrei no mestrado, ao invés de aula inaugural, eu tive que ir para a missa. Eu não sou católico, mas fui lá, tive que ir para a missa. Então, o negócio é feroz. É feroz. Né? Tinha uma... Até, eu não posso deixar de contar isso. Eu estudava com um amigo que ele havia feito seminário, largou o seminário e ainda parecia meio padre assim e tal, mas ele estava com a intenção de se tornar pastor. Estava estudando e tal, teologia. Bacana. Com ele, né? Tá lá fazendo. E aí, ele começou a conversar com uma das freiras de um bar da PUC chamado Bar das Freiras. Mas conversar mesmo. E veja, eu estava conversando um assunto religioso, discutindo versículos bíblicos. Olha, veio lá de dentro uma freira. A mulher brava. Só olhou para a moça que estava atendendo assim, com aquele olhar. Que o olhar 43 é um olhar sedutor, né? Esse olhar era o olhar 666, né? Aquele olhar 666, assim, né? Que é aquele olhar feio, feroz, que assusta. Aí a criatura, né, tadinha, a freirinha parou de falar com o Francisco, se escondeu lá dentro da cozinha. Ela chegou pro Francisco, esse meu amigo, não tem problema eu falar o nome, pode ser qualquer Francisco, né? E aí olhou e falou: o senhor já terminou de fazer o que ia fazer? Porque se tiver algum pedido, dirija a mim, e não às minhas noviças, que elas têm voto de castidade. Nossa, o negócio ali é sério, tá? Tô pensando. Não é mole, não. Mas assim, aqui é mais tranquilo, pessoal. Aqui, mesmo que eu quisesse usar palmatória, tá todo mundo longe, quer dizer, é tudo diferente, tá? Bom, vamos lá. Mais alguma questão aí que vocês tenham sobre esse estudo que a gente fez sobre Constituição e educação? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Se está tranquilo, então eu vou conectar essa aula à próxima aula, tá? Vou fazer uma exposição bem breve do que a gente vai passar a estudar, que a gente vai começar a estudar a LDB. Primeiramente, eu vou colocar aqui já a indicação do que a gente tem que estudar para a próxima aula, tá? Indicação de estudo para a próxima aula. Olha só. Vídeo. Lá naquela playlistzinha que eu deixei, tem vídeo com introdução à LDB. É o primeiro vídeo. Eu tenho uma série sobre a LDB
se não me engano, são 4 vídeos. Tá? Um deles tem um tamanho que assusta. Tá? Não vou brincar, não vou mentir. Mas eu vou dizer para vocês um negócio. Até hoje, é o mais resumido que vai tratar a LDB com todos os seus artigos. Tá? Então, esse primeiro de introdução, eu vou querer que vocês vejam mesmo. Os demais, eu vou dizer a vocês o seguinte, vejam com calma. Tá? São vídeos grandes, mas ali tem todos os artigos da LDB comentados. Tá? Artigo a artigo. Deixei até de perder um dinheirinho com o livro que eu tenho de LDB comentada para deixar para vocês em vídeo. Aí vão com calma, porque, por exemplo, tem um, que é o terceiro, se não me engano, ele tem 2 horas e 45, é grande, é do tamanho de você ver um filme grande, igual O Senhor dos Anéis, Titanic, sei lá, né? Não, filho, João. Vamos olhar a playlist junto, acho que a gente consegue ter, se não me engano, o terceiro ou o segundo é que tem mais de 2 horas. O que a gente vai ver é esse aqui, olha. Deixa eu voltar aqui. Compartilhar a tela. Tá? Deixa eu colocar primeiro no esquema aqui. E aí já compartilho a tela com vocês. Só um instantinho. Tá? Opa. Aqui é a playlist. Agora eu compartilho a tela. Não, Larissa, olha só, o que eu fiz? Eu vou compartilhar a tela assim, Isabela, mas falando aqui com a Larissa, eu tirei a câmera porque eu estou com uma internet muito, muito precária. E aí as pessoas me avisaram que eu estava travando com a câmera. Aí eu tirei a câmera, tá? Foi isso que aconteceu. Vamos lá. Então, vou pegar aqui. E vou mostrar a playlist para vocês. Está aqui. Olha só. Então, a gente vem aqui. Tudo que a gente estuda tem vídeo no YouTube, tá? Olha só, esse aqui, ó. Deixa eu olhar. Aula 4, ó. Curso de Organização da Educação no Brasil. Aula 4, Introdução à LDB. Tem 20 minutos esse aqui. Tá? Aí, o número 5, ele tem 1 hora e 27. E a aula 6, que vai pegar a análise dos artigos 21 a 60, tem 2 horas e 45. A aula 7 tem 1 hora e 16. Alguém pode falar, poxa, professor, por que você fez isso? É porque, olha só, quem tem acesso a esse material, tem 2 opções. Tem as pessoas que vão se interessar muito em se aprofundar na disciplina, aí vão querer ver tudo, né? E aí ali tem um monte de informações, tudo que vocês precisam sobre a LDB está ali, tá? Como amanhã ou depois, quem for fazer um concurso público, eu quero deixar esse material para referência, para auxiliar nos estudos de vocês, tá? Então, assim, eu não vou cobrar, vocês, claro, quem vir vai ter mais facilidade, porque já chega para a aula, né, com tudo em cima, tudo discutido e tal, e podendo trazer mais ideias. Mas o que eu estou focando mesmo é o seguinte, amanhã ou depois vocês podem precisar disso para um concurso público, para esclarecer algum ponto e já não está mais tendo aula de OEB, tem lá o vídeo. Tá? Além disso, ainda dá uma moral para o meu canal, né? Ajuda aí a fortalecer, né? Eu conseguir manter sem nenhum tipo de apoio, né? Beleza? É isso. Para a próxima aula, eu gostaria vocês assistam a aula 4. Se quiserem começar a assistir a aula 5, lá, que começa a falar da LDB, também pode. Mas a aula 4 é o principal, tá? Ok. Aí vocês vão assistir e eu vou deixar, se já não deixei, leiam os títulos
1 a 3 da LDB. E eu vou deixar, se já não... Na verdade, já tem o link lá no PowerPoint. Tá? Mas eu vou, de todo modo, deixar um link da LDB. Eu deixo até agora. Me dê um instante que eu deixo até agora aqui o link da LDB atualizado para vocês lerem. Quem olha assim pensa, poxa, título 1 a 3, né? É muita coisa? Eu vou dizer, não, na verdade não. A LDB começa a ficar grande a partir do título 4, que é o que dá o nome à nossa disciplina, que é da Organização da Educação no Brasil. Então, galera, olha só, tem aqui no chat, ó, o link da LDB já aqui no chat, e para quem quiser, aliás, na verdade, para quem quiser, não, todo mundo vai ter que pegar, né? Porque a aula é sobre isso, né? Aqui já avisando, já deixando para vocês o link da LDB no seu formato mais atualizado. Aqui, ó, eu vou compartilhar de novo para vocês verem, já está até lá. Ó, vamos ver. Ó, já está aqui, ó, link da LDB, tá? E aí vou colocar um aviso para a próxima aula. Para a próxima aula. Se não me engano, vou olhar o calendário, mas se não me engano é segunda-feira que vem, dia 29, para a próxima aula. Vídeo, introdução à LDB. LDB mais leitura dos títulos 1 a 3. O que eu vou sugerir a vocês? Se aparecer dúvida durante a leitura dos títulos, antes da aula, olhem o vídeo, que aí tem eu mesmo comentando a LDB na aula 5, aquilo que vai do 1 a 4. Tá? Então, tudo certo, pessoal? Vou fazer, então, a conexão entre a Constituição e a LDB, que é o que encerra a nossa aula. Tá? Primeira coisa que eu quero falar para vocês. A Constituição, como toda Constituição, ela é genérica. Vou até colocar assim, toda Constituição é genérica. E no caso do Brasil não é diferente. Ela aponta muitos princípios, ela aponta muitos regulamentos, muitas coisas que estão ainda precisando de um complemento. Tá? Muitas coisas que precisam de um complemento. Botei genéricos, não é genérica. Né? No caso da educação, assim como em outras áreas, por exemplo, se você for pensar na saúde, existe uma lei complementar que cria o SUS. Cria a legislação que cria o Sistema Único de Saúde. Quando você vai pensar em termos de segurança, olha a vergonha que eu vou falar agora, hein? Nós não temos uma lei de segurança que tenha surgido depois do regime militar, tá? A gente está com uma lei de segurança nacional que é do tempo da ditadura militar ainda. Veio a Constituição e não revogou, tá? Então, não se surpreendam se amanhã depois vocês estiverem no meio de uma manifestação e a tropa de choque chegar sentando bala de borracha em vocês. Isso está dentro da lei, tá? Problemão, é isso mesmo, Jota. É por isso que dá problema agora. Porque o negócio era da época da ditadura. E está funcionando hoje, em 2021. Beleza. No caso da educação, apesar de não ter o nome de lei complementar, a lei que ela detalha e explica justamente esses 10 artigos que a gente estudou aí da Constituição, os artigos 205 a 214 da Constituição Federal de 88,
é a LDB. Que, na verdade, ela é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, ou Lei Darcy Ribeiro, em homenagem justamente ao Darcy Ribeiro, que morreu vitimado por um câncer pouco tempo depois da LDB aprovada. Tá? E aí, quem quiser saber o que é a LDB é muito simples, é só imaginar que ela diz o que pode e o que não pode em matéria de educação. O que vai valer e o que não vai valer. Se alguma coisa, em algum lugar, for contrário à LDB, esse ato jurídico, esse regulamento, essa norma, ele é nulo. Por quê? Porque a LDB, ela só não pode contrariar a Constituição. De resto, ela é a lei mais forte em matéria de educação. Por isso que é tão importante quem está fazendo licenciatura, e aí a pedagogia é uma licenciatura, né? Lembrando que a pedagogia também é uma licenciatura, né? Então, tanto os pedagogos quanto os outros estudantes de outros cursos estão fazendo uma licenciatura, tem que conhecer a LDB, porque, do contrário, vocês entram na atividade docente com uma desvantagem seríssima, que é de não saber exatamente o que fazer, quando fazer e como fazer. Né? Então, só para finalizar, lembrando da pirâmide do ordenamento jurídico, vou ter ordenamento jurídico, a LDB vem logo abaixo da Constituição Federal de 88. Inclusive, tem partes dela que repetem o texto constitucional, para vocês terem uma ideia. Tá? A gente vai começar a estudar a LDB na semana que vem, especialmente focando o seu processo de criação, as suas características e o que está por trás. Ela tem, eu já dou uma chave de entendimento para vocês, já deixo uma dica aqui para quem for estudar a LDB, ela tem 2 princípios que se alternam, perpassam toda a lei. Mas a gente vai conversar sobre isso semana que vem. Para conectar a LDB à Constituição, existem 3 princípios que aparecem na Constituição e vão aparecer também na LDB. Eles são, primeiro princípio, o princípio que a gente já falou aqui, a responsabilização. Aí, quem tiver dúvida, consulta na gravação como é que ficou a minha explicação sobre isso. Um outro princípio, que é o princípio da autonomia. E o que é autonomia? Estou colocando no chat também. É a liberdade de ação dentro de um conjunto de normas, leis e regras. Exemplo, eu tenho autonomia didática, mas essa autonomia ela está restrita pelo quê? Pelo elemento da disciplina. Eu posso vir aqui e escolher o modo como eu vou trabalhar, a sequência dos conteúdos, né? Eu posso ir mais rápido ou mais devagar, dependendo da turma, mas eu não posso, por exemplo, sendo professor de OEB, dar aula de História da Arte para vocês. Por quê? Porque isso aí fere a autonomia. Mas dentro daquele assunto que eu dou aula, eu tenho a liberdade de organizar o curso. Da mesma maneira, você tem no sistema de ensino uma autonomia. Os sistemas de ensino podem fazer algumas coisas, outras não. E a gente vai ver exatamente isso quando estudar LDB, como é que funciona. Mas, na prática, autonomia é liberdade de ação dentro de um conjunto de regras. Né?
E um terceiro princípio, né, é um princípio da equidade, que é a promoção de condições iguais para os que são diferentes. Ou, se preferirem, ou dito de outro modo, necessidades diferentes demandam ações ou medidas diferentes. Exemplo clássico. Alunos com deficiência. Eu, sinceramente, eu não sei como é que eu... Não sei. Não sei mesmo. Se alguém me perguntar, eu não vou saber responder. Como que a situação de ensino remoto, nos moldes que eu fiz, com essas salas de aula, com plataforma de Classroom, de Moodle, etc., trabalha, por exemplo, com alunos surdos. Porque, por exemplo, na minha casa, eu não tenho intérprete de Libras aqui. A gente não tem, mas se tivesse um surdo aqui, teria um problema. O princípio da equidade não teria sido atendido. Por quê? Porque não teria sido reconhecida a diferença. O fato de que, para estarem numa situação de equivalência, algumas condições especiais precisam ser dadas para um grupo X de alunos, etc. Por exemplo, as bolsas que alguns de vocês recebem, né, os auxílios, etc., se enquadram nessa situação de políticas de equidade. A gente vai discutir isso, tá? Mas então a gente precisa saber que a LDB vem logo abaixo da Constituição Federal de 88 e ela também tem esses três princípios, de responsabilização, autonomia e equidade. Na aula que vem, a gente vai ver a trajetória da LDB, vamos ver essa estrutura, como é que funciona, e vamos melhorar o entendimento dessa conexão aí com a Constituição. Tudo bem? Eu acho que sim. Estou sentindo que o silêncio de vocês indica que está tudo bem. Beleza? Pessoal, em estando tudo bem, tudo combinado, a gente faz assim. Eu vou encerrando por aqui. Conforme eu disse para vocês, eu reitero, em algumas aulas, sim, a gente vai ficar mais tempo, vai ser necessário gastar mais tempo, mas eu quero manter, geralmente, 1h30, 2 horas, porque ensino remoto não é a mesma coisa que ensino presencial. 4 horas de ensino presencial possibilita você fazer intervalo, você está na universidade, você tem uma gama maior de coisas que você pode fazer com a turma, atividades mais dinâmicas, etc. Aqui não tem jeito, pessoal. 4 horas sentado, eu vou dizer para vocês, nós vamos conseguir vários casos de hérnia de disco na lombar. Tá certo? Então, salva algumas aulas, que aí a gente vai precisar de mais tempo. Via de regra, 1h30, 2 horas é o que a gente vai ter aqui. Então, não havendo mais nenhuma questão, eu quero desejar a todos uma excelente semana. Quero dar boa noite a vocês, tá? Por favor, né, mais uma vez, eu não tenho problema de ser repetitivo. Depois dos 40, você tem uma boa desculpa para ser repetitivo. Se cuidem, porque a pandemia tá num crescente. Muita gente contaminada, tá? Obrigado, gente. Obrigado aí pela boa noite de vocês. Muita gente contaminada. Eu, essa semana, perdi outro amigo, tá? Um sujeito que, inclusive, foi meu professor na PUC, estava idoso, contraiu Covid, em 6 dias veio a óbito, né? Morreu de uma forma horrível. Obrigado, gente. E, por favor, eu quero ver vocês aí, tá? Quero ver vocês aí. Eu quero, terminar o semestre, quero ver vocês amanhã ou depois falando, caramba, olha só, eu agora... Uns vão falar para mim assim, não, eu estou feliz que eu passei no mestrado, outros vão falar, não, eu estou feliz que agora eu entrei no sistema de ensino, eu quero ver isso aí, eu não quero ver ninguém doente, não. E nem eu. Por isso que eu adoto uma retranca, que eu não saio de jeito nenhum. Exatamente, Beatriz. Tem muitos professores adoecendo. Eu fui voto vencido, não tem problema nenhum de falar isso aqui, não
você não ter rabo preso com ninguém é bacana porque você pode falar as coisas. Eu sou do Conselho Municipal de Educação de Niterói. Eu fui voto vencido. Falei, não dá para você abrir escola com uma pandemia, né? Me fizeram uma consulta com o CNE, né? Chamou algumas pessoas, né? Me chamaram também, que é o Conselho Nacional de Educação, para opinar. A minha opinião é não. Se for isso, a gente vai ter um desastre. Infelizmente, não é o que está acontecendo e assim, a gente precisa ter um preparo psicológico muito grande, porque nós ainda vamos ver muita gente doente. Infelizmente, parte dessas pessoas pode vir a óbito, e se não nos cuidarmos, estaremos entre eles. Tá? É igual o feriadão de 10 dias com bar aberto, né? Beleza. Vai ser uma felicidade. Mas é isso mesmo, Beatriz. Quer dizer, se nem os cientistas sabem exatamente como o vírus age, imagine as crianças, né? As crianças não sabem. E os pais, honestamente, acho que nessa hora precisam considerar o que é melhor, né? Cruz credo, meu Deus do céu, ter criança fazendo teste PCR, meu Deus. É difícil, né? É uma situação muito complicada. O Brasil passa por um processo tão grave que hoje, se você tentar sair do país, na maioria dos outros países, o seu passaporte brasileiro vai fazer com que você, na melhor das possibilidades, entre em quarentena. Você chega lá, você fica 15 dias parado, né, em algum lugar isolado, só porque você é brasileiro. Então, a coisa não está fácil, vai piorar, mas tem uma galera aí que está fingindo que está tudo bem, que é assim mesmo. Para mim, fica difícil fingir. É isso, pessoal. Uma boa noite para vocês, uma excelente semana e estamos aí. Se não me engano, é semana que vem. Eu tenho quase certeza que é semana que vem. Tá 29 lá, eu acho. Mas se não for, é na outra. Tá? Mas acho que é 29, sim. Boa noite, boa noite, boa noite. Tô saindo, hein? Tchau. Tchau, obrigado aí pelas condolências. Tamo juntos. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, galera. Tchau.